Bom dia a todos. Através do Rogério Melfi, agradeço aos organizadores do Open Bank Week, evento de extrema importância, uma vez que servirá de canal para esclarecer dúvidas, justificar alguns conceitos e, principalmente, propagar a dimensão do que é o Open Bank e o que isso significa em termos de mudança de paradigma. Meu nome é José Luiz Rodrigues, eu sou bancário de formação, consultor há 22 anos, sócio titular da JL Rodrigues Consultores Associados, que é uma empresa especializada em regulação, organização e supervisão do sistema financeiro nacional. Eu vou falar um pouco como um espectador aqui, privilegiado, que nesses anos vem acompanhando o processo de modernização normativa e que chegou nesse modelo do Open Bank hoje. Participam comigo dessa live, com muito prazer hoje, João André e o Mardilson, a quem passo a palavra para que se apresentem. Olá, Zé, muito obrigado, um prazer estar com você aqui. Eu queria agradecer também aí ao Rogério Melfi, aos demais aí organizadores do Open Bank Week. É um prazer estar aqui para falar de um tema que eu acho que é tão importante, vai mudar muito aí a forma de operação do sistema financeiro, que é o Open Bank. Bom, meu nome é João André, eu sou o chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro. Só para dar um pouquinho do meu histórico aqui, para todos me conhecerem um pouco melhor, mas antes de eu entrar no banco, eu trabalhei em banco, trabalhei em fintech, tive a minha fintech, conheço todo o processo de integração. No banco, trabalhei na supervisão, com a parte de informações, de monitoramento, então também com a parte tecnológica, que eu acho que vai ajudar muito em todo o processo, tanto do Banco Central como do mercado como todo. Agora estamos com essa missão de implementar o Open Banking. Vai ser um prazer conversar sobre isso. Passo a palavra aqui para o Mardilson, também é do departamento. Bom dia, Zé, João. Prazer estar aqui ter essa oportunidade de conversar sobre esse projeto. Parabenizar pela iniciativa aos organizadores desse vídeo. Sou consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro no Banco Central. Minha formação básica é engenheiro eletrônico, formado pelo ITA. Trabalhei na parte de automação de processos químicos na indústria química nos anos 90 e é bem interessante agora estar participando de uma evolução do processo de automação aí do sistema financeiro. E também sou doutor em economia pela UNB, então acho que é importante aí, interessante juntar essas duas faces de conhecimento para ver a evolução aqui do sistema financeiro e no âmbito desse projeto Open Bank. Bom, um olhar menos atento aí do movimento das autoridades ou de não especializados, o mercado vendo esse movimento todo acontecendo, muita gente imagina que isso nasceu de uma consulta pública, ou seja, que há 90 dias atrás a gente começou a pensar no movimento, começou a olhar para o que acontecia aí no mundo, transformou-se numa consulta pública, botou para rodar e ouviu opiniões, e o Banco Central tomou essas atitudes que chegou agora na edição do normativo, da regulação. Mas o processo, com a minha convivência no sistema financeiro, como já disse, como espectador principalmente, que eu sempre tive esse privilégio de participar e também ter esse privilégio de estar acompanhando no dia a dia, eu posso afirmar que, na verdade, o Banco Central, o regulador, começou esse processo, ou deu um start nesse processo há 14 anos. Porque em 2006, o Banco Central soltou uma diretiva para o mercado, depois de um estudo muito grande sobre o mercado de cartões, sobre a indústria, e naquele momento já falou coisas que estamos falando hoje, estamos colocando hoje em prática. Quer dizer, na verdade, colocou naquele momento a prática dizendo que a indústria precisava avançar em tecnologia, precisava compartilhar infraestrutura, precisava, com isso, provocar, interoperar sistemas, precisava fazer melhor uso da informação, precisava fazer melhor uso dos sistemas e de equipamentos, dos famosos POS e outras coisas, para que isso
favorecesse o consumidor final. Então, na verdade, na época teve uma diretiva que tinha muita discussão, se falava que era uma recomendação, mas também tinha uma coisa de determinação aí que realmente a indústria se mexia. Isso só aconteceu há 14 anos. 14 anos que depois, para fazer mais um ponto aí, pontuando um pouco o que acontece, veio a crise bancária de 2008. A crise bancária de 2008, que os Estados Unidos, infelizmente, exportou para o mundo, né? Chegou e pegou todo mundo aqui, tá? Recursos externos escassos, os bancos assustados aí com a inadimplência e com o que vinha acontecendo no mundo, começaram a olhar para o mercado com muito mais zelo e deu uma chance para aparecer aí as novas empresas que hoje a gente trata aí como fintech, as startups, fintechs, agrotechs, insurtechs, essa onda toda de tecnologia que veio a suprir serviços bancários e começar a abrir um pouco mais de espaço para que acontecessem as mudanças. Esses jovens dinâmicos empreendedores começaram a juntar tecnologia, sistema financeiro, informação, experiência do cliente para oferecer produtos dinâmicos, seguros, mais baratos. E isso tudo causou uma mudança muito grande. Bom, isso chamou a atenção de todo mundo. E do regulador, como eu já falei, desde 2006, os reguladores, na verdade, muito atentos a esse movimento. O Banco Central se modernizou para isso, ele mudou também para isso. Eu queria colocar alguns pontos que eu entendo assim importantes, mas ele começou, quer dizer, a máquina começou a mudar realmente em função até da velocidade e exigência do mercado. A primeira coisa que eu queria destacar, os pontos até que depois eu quero discutir com os meus parceiros de live, em 2013, aconteceu uma coisa muito importante, que foi a Lei 12.865, que é a lei que regula os pagamentos e arranjos, né? Foi um grande passo também, porque desde lá de trás de 2006 já se discutia isso. A lei veio a dar uma consolidada nesse pacote todo aí e mostrar o que se esperava desse mercado, o que esse mercado vinha a ser. 2016, para mim, é um marco muito importante, porque sai do presidente Ilan, do Banco Central, sai a agenda BC+. E a agenda BC+, na verdade, ela já trata, quer dizer, ela trata dos maiores desejos do Banco Central, dos maiores desafios do Banco Central, e ele provoca, né, mudanças bastante fortes aí, constrói uma agenda que fala em cidadania, inclusão, regulamentação moderna, sistema financeiro eficiente e barato, queda da taxa de juros e aí por diante. Então, é um marco muito importante nessa história que acho que deu base a esse grande movimento de hoje. Depois veio o Banco Central muito cuidadoso, olhou para o sistema todo com aquele aspecto prudencial e editou a Resolução 4553, a famosa resolução de segmentação, onde ele criou uma base de supervisão eficiente, de controles internos eficientes, moldados ao tamanho de cada instituição, exatamente para acolher o sistema financeiro do jeito que ele ia ser modificado, modernizado. Quer dizer, você já olhar para o sistema existente, reduzir custos, melhorar controles e também já se preparar para acolher esses novos movimentos. Começou também um grande movimento lá desde a agenda, nessa coisa da prática das consultas públicas, né, que realmente democratizou o processo, deixou todo mundo participar. Ato seguinte, 2018, a gente pode falar de LGPD, da Lei de Dados, que realmente também organizou aquilo que todo mundo usava de forma desorganizada e muitas vezes irresponsável, né? E também sai esse marco importante aí na regulação. Não podemos esquecer também do cadastro positivo, da 4656 em 2018, que é a resolução que deu vida ao mundo fintech, reconheceu a existência das fintechs de crédito, começou a organizar isso, o pagamento já vinha sendo tratado, e outras iniciativas que a gente chega nesse momento aqui importante e que destaco, o último destaque que eu quero fazer é a mudança da agenda do Banco Central. O Banco Central entra, Roberto Campos, e muda a agenda para BC Hashtag, um nome muito mais tecnológico, muito mais próximo da realidade de hoje, mas ele coloca dimensões nessa agenda que, na verdade, o que fazem? Validam aquilo que vinha acontecendo, dá pano de fundo para o que vinha acontecendo e reforça novas exigências, inclusive nessa coisa de evolução tecnológica. Ele pisa bastante fundo nesse pedido, ele chama a atenção da instituição e, como a própria instituição toda hora nos contatos me fala, hoje está
instada, está chamada a participar de redes sociais, a participar cada vez mais do processo de comunicação que começa lá atrás na Agenda BC+, e até hoje reforçada, de contato com o mercado e com a sociedade para que as coisas andem de forma muito boa. Então, não precisa falar, é uma revolução de atitude, é uma revolução de postura que realmente leva e traz e chega a gente nesse momento a discutir esse tema tão importante, né, que pediram que a gente olhasse, que é as ações do Banco Central no pré e pós-implantação do Open Banking. Então, agora vamos tentar discutir um pouco de Open Banking. Eu fiz um breve relato, por favor, se eu esqueci de alguma coisa, eu estou na presença de 2 especialistas aí, mas a minha ideia foi só contextualizar esse processo para que a nossa live fosse entendida em todos os níveis, para leigos e para especialistas. João, então, Adilson, a hora que vocês quiserem, estou com a palavra, por favor. Bom, Zé, obrigado. Primeiro, eu queria comentar que eu fico muito feliz de ouvir seu relato, né? A forma como você olha, porque a gente que está fazendo a regulação, muitas vezes a gente é visto como barreira, né? Uma barreira de entrada, tal, mas é um pouco diferente, né? A nossa missão, é claro, ela contempla toda a questão prudencial. Então, o prudencial certamente vai trazer custos. A gente tem que tratar a segurança, né? A gente tem que considerar a estabilidade financeira. Então, isso é uma agenda importante. Mas, do outro lado, a gente tem toda uma agenda de eficiência que vem evoluindo e de uma forma dinâmica, né? Essa evolução vem ficando... A gente está cada vez mais conseguindo chegar na ponta e fazendo com que as medidas sejam mais rápidas, proporcionem melhores serviços, abra o mercado, né? Traga mais concorrência. Então, é importante esse relato, esse histórico que você está passando. Se eu puder complementar aqui, eu concordo totalmente com você que a gente tem um início excelente lá há 14 anos atrás, com um relatório de vigilância que indicou todas as questões no mundo de pagamentos. Inclusive, o Mardilson foi um dos autores desse relatório aí. Pode até dar os detalhes dessa questão, mas começa ali e depois a gente vem evoluindo. E eu acho que um dos marcos mais relevantes foi, de fato, a Lei 12.865, né? A regulamentação das instituições de pagamento, né? Se criou a figura dos credenciadores, dos emissores de cartão, né? Dos moedeiros eletrônicos. Ali a gente trouxe muita concorrência para o mercado. Essa concorrência ela foi ainda impulsionada com o processo de interoperabilidade. Acho que um dos conceitos mais importantes que a gente tem hoje, né, e centrais no próprio Open Banking é a interoperabilidade. Então, se começou essa discussão aí das instituições de pagamento. A evolução veio com toda a parte que você comentou da segmentação, da proporcionalidade e a criação das fintechs de crédito. Então, eu também, fazendo meu testemunho aqui da aproximação que o regulador teve com essas empresas menores, né? A gente facilitando aí, derrubando barreiras de entrada para que empresas pudessem adentrar aí o mundo financeiro, né? E provendo serviço de forma mais ágil e por aí vai, né? Muito fortemente embarcados em tecnologia, mas empresas menores, com menos risco sistêmico, então com uma proporcionalidade, né? Com menos custos de observância, né? Bom, e a gente tem outras questões aqui envolvidas que fazem parte dessa jornada que a gente vem fazendo na direção da inovação, na direção da concorrência, na direção da eficiência do sistema financeiro. E aí a gente coloca aqui, dentro da eficiência, são os serviços para o cidadão, né? Os serviços para o cliente bancário, serviços mais eficientes, serviços melhores, né? E no final aqui, a promoção da cidadania financeira, educação financeira, inclusão financeira, que são todos os objetivos do Open Banking, né? É importante aqui reforçar que é uma norma que é um marco regulatório, né? É uma mudança relevante no modo de operação do sistema. Quando estiver plenamente operacional, a gente vai ver o sistema financeiro mudando,
e a regra traz esses objetivos, né? Traz explicitamente esses objetivos. A inovação, da promoção da concorrência, né? do aumento da eficiência, a gente está falando aqui do cliente bancário, do cliente, do sistema financeiro como central, e a promoção aqui da cidadania e da inclusão financeira, da educação financeira, todos os objetivos que a gente está trazendo aqui e que o Open Banking vai entregar certamente. Então, além da que eu comentei das fintechs, das IPs, pode reforçar aqui o caminho sendo pavimentado com outros tipos, com outras regulações, como a própria política de relacionamento com o cliente, a parte toda de transparência, a abertura de conta digital, né? Se promoveu toda uma mudança do mundo do papel para o mundo digital, como não poderia deixar de ser, né? A questão das portabilidades, a gente já tem regras que falam da portabilidade dos cadastros, a gente tem a questão da portabilidade do salário, a gente também está falando de mudança de fluxo de recursos, né? O débito em conta que pode ser acionado de uma instituição terceira, né? Por um cliente. Então, já tem essa interoperabilidade dentro do sistema financeiro. E agora a gente estrutura tudo, né? A gente sistematiza tudo isso de forma padronizada com o Open Banking. Então, acho que é um caminho que começou bastante tempo, reforço o que o Zé falou, já tivemos esse muito no sistema financeiro. Bom, é importante, fechando aqui o contexto, é importante a gente comentar também como é que foi a discussão, né, para fechar a regra, né? Onde a gente olhou, o que foi, quais foram os principais pontos que foram tratados, como é que foi a discussão, né? Os conceitos por trás da discussão do Open Banking que foram aí, que ajudaram na construção dessa norma. Então, Mardil, se você quiser complementar. Tá ótimo, João. Zé, antes de complementar, só assim, é importante um aprendizado que eu tive ao longo desses anos, né, nessa jornada que o Zé e o João colocou aí de inovação, de mais abertura do Banco Central, é o que os europeus, há um tempo atrás, disseram: ó, a gente tem que começar a tirar o tapete vermelho da frente do Banco Central, né? O que significa isso, né? A gente tem que abrir mais os canais de acesso para escutar o mercado, né? Quer seja aquele mercado que a gente já regula, que é natural a conversa, mas principalmente o mercado que não é necessariamente regulado, né? E esse foi um processo que o Banco Central intensamente, desde 2008, 2007, participa demais de eventos, todo tipo de evento, dá cara a tapa lá, não importa o assunto lá, estamos lá conversando. E também a questão de receber, né, no Banco Central as empresas, né, que de alguma forma estão desempenhando alguma atividade, e fica naquela dúvida se é legal ou não é. E havia uma certa, digamos assim, tabu do Banco Central estar recebendo qualquer um, né? Então isso foi desmontado, né? E o resultado é tudo isso que a gente está vendo. Mas voltando aqui ao ponto específico aqui do Open Bank, que obviamente usufruiu desse processo de maior abertura, sim, tá? Essa discussão no Banco Central, principalmente na área técnica, certamente ela começou com a iniciativa lá da Europa, com a edição da PSD2, que é a diretiva, a segunda versão da diretiva, né? A primeira versão focada em pagamentos, né? No qual nós também, na nossa lei 12.865,
se espelhamos e nos orientamos com base no que tinha lá na PSD, e a PSD2 trouxe essa ideia nova, né, do que é o Open Banking. Então, há 3 anos atrás, né, a gente começou a olhar isso, né, acompanhar a Europa. Mas aí sentimos a necessidade de ver de mais perto algumas experiências internacionais, né? Hong Kong, Singapura, Inglaterra, né? Buscar literaturas em outros países, como a Austrália, né? Participar de fóruns internacionais, em especial no FSB, no BIAS. E com que objetivo? O objetivo de conhecer o conceito, né? A forma de abordagem, regulação, mercado, o escopo do que se diz, do que é o Open Banking, tanto do ponto de vista de dados, serviços, produto, como de participante, responsabilidades, riscos, né? E quais foram os desafios, quais são os desafios que essas iniciativas na Europa, Hong Kong, Singapura, estava tendo, né? Com isso, né, obviamente, para a gente fazer tudo isso, nós já tínhamos um sinal positivo, né, da diretoria, porque isso envolveu recursos humanos, né, e financeiros, né? E aí partimos para um trabalho de comunicação e discussão com o mercado interno brasileiro, né? Como foi dito, isso foi colocado na agenda BC+, que também continuou na agenda BC-REX, né? Soltamos um comunicado sinalizando, né, para o mercado as principais definições, objetivos e requisitos a serem abordados no âmbito do Open Banking no Brasil. O Banco Central organizou um workshop, trouxe o mercado e colocou os principais temas que precisariam ser explorados junto com o mercado, né, que é justamente o escopo de dados, serviços e produtos, o escopo dos participantes, a adoção em fase, a linha divisória entre regulação e autorregulação, a experiência e jornada do cliente, né, as responsabilidades dos participantes e de contratos, né, monetização, como seria a monetização das APIs, né, e a estrutura de governança para aquela autorregulação. Então, nós iniciamos um trabalho de reuniões bilaterais e multilaterais, consultas ao mercado, utilizando as associações dos diversos segmentos do sistema financeiro, do sistema de pagamento, né? Criamos um grupo interno dentro do Banco Central, multidepartamental, onde compartilhamos as ideias e acolhemos proposições. Foi feito um grupo restrito na área de normas, para aí sim trabalhar de forma mais focada na estruturação de uma minuta, né, de consulta pública, né, que já tinha sido sinalizada lá atrás no comunicado, né, até que saiu a consulta pública. Depois do processo da consulta pública, fizemos análise dos comentários. Paralelamente, continuamos reuniões bilaterais e multilaterais, né, até que saiu com a edição da norma agora, a resolução conjunta número 1, coincidência, né? Ela, de fato, eu acho que ele é um marco, né, para uma nova organização da indústria financeira no país, tá? Tanto no que diz respeito à questão de condutas, a conduta dos participantes dessa indústria financeira, como também nas margens, né, que irão ser praticadas nos serviços financeiros, né? Sem contar, obviamente, na própria estrutura, né, e organização desses participantes. Então, assim, esse é um resumo, tá, aqui de como nós chegamos, né, agora, né, com a edição da resolução conjunta número 1. É isso. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Acho que a gente conseguiu aí dar uma ideia do passado e do presente aqui, de como ficava. Agora, para qualquer um dos dois, ou seja, acharem melhor,
Queria só deixar mais claro, tá? Uma coisa que sempre o mercado pergunta, né? Como que é uma prática mais moderna, embora não tão recente, essa divisão entre regulação e autorregulação e a coisa da governança. Muitas vezes fica muita dúvida com relação a isso, quer dizer, porque no passado, quem trabalha muito, acompanha normas há muito tempo, regulação, o Banco Central, a autorregulação não é por aqui. A autorregulação é uma coisa que a CVM usa lá no critério dela, com supervisão terceirizada, vamos colocar assim, ou de uma forma diferente. E o Banco Central ele acolhe, sim, princípios de autorregulação, mas modernizou, quer dizer, vem para um momento, então, dá uma posicionadinha melhor, qual que é essa divisão, por que esse modelo é eficiente. Bom, eu começo aqui, aí depois, Mardil, você me complementa aí, me para a hora que você quiser. Vamos trocando uma ideia aqui. Tá bom, Zé, é o seguinte, primeiro, e até reforçando o que a gente estava conversando, que o Mardil colocou, da abertura do Banco Central e da evolução do Banco Central em todos os seus processos, né? A regulação tem evoluído bastante, abrindo a porta, conversando de uma forma muito mais próxima com o mercado, com todos e tal. E a regulação também vem trazendo esse outro aspecto da autorregulação, até porque é importante o mercado ter sua responsabilidade, o mercado ter o seu colocar ali os seus processos, né, colocar a sua experiência para a gente conseguir fazer algo conjunto. Então, e o Open Banking, em específico, ele tem, acho que talvez a parte mais relevante, acho que a principal, acho que o que vai fazer a coisa funcionar, né, de forma eficiente vai ser a implementação, a operacionalização de tudo isso aí. Tá? Então, quem eu acho que melhor pode contribuir nessa operacionalização, na padronização, né, nas definições da tecnologia, é certamente o mercado. Né? O Banco Central ele traz as direções, né, ele traz as condições de contorno para a gente garantir a segurança, para a gente garantir que todos vão andar na mesma direção, mas o mercado pode contribuir com toda a parte de tecnologia, com as melhores, os melhores protocolos de comunicação, os melhores protocolos de segurança, tudo aquilo que o mercado faz muito bem, né? As pessoas são muito experientes, são muito bem pagas para isso e podem contribuir muito com isso. Então, o Open Banking veio nessas duas dimensões. A primeira dimensão da regulação, né, com essas diretrizes, e essa segunda dimensão importante no processo de operacionalização, que é a convenção, que é o mercado trabalhando junto para fazer essas definições mais operacionais de tecnologia para operacionalizar o Open Banking. Como é que a gente vai organizar esse lado dessa convenção? A gente está estruturando uma governança, né, do próprio mercado, com participação do Banco Central. É claro, o Banco Central vai participar disso tudo, né, até para garantir que a direção está sendo seguida, mas vai ser uma iniciativa do próprio mercado que tem alguns princípios por trás dessa governança. O primeiro é que tem que ter uma pluralidade, tem que ter uma participação de vários segmentos do mercado. A gente tem que ter representantes de todos os tipos, né, de atividades dentro dessa governança, né? E isso de forma equilibrada, né? Então, essa governança a gente vai garantir que ela tem um equilíbrio, né, na sua deliberação, um equilíbrio na sua participação. Tá? E isso vai gerar alguns grupos técnicos, alguns grupos de trabalho em algumas frentes importantes para essa implementação, frentes de segurança, da definição das APIs, da forma de comunicação, de como as instituições vão se relacionar, de como os conflitos vão ser resolvidos entre as instituições, de como o ressarcimento, né, o rateio vai acontecer dentro das instituições, como vão ser algumas especificidades de cobranças, né? Tudo isso aí vai estar no âmbito dessa convenção e, no final, o Banco Central sempre aprova essa convenção, né? Então, a gente está numa fase já de discutir, de criar essa governança. Temos um grupo de trabalho que
e chamamos algumas associações, né, para discutir, para gerar um relatório, para coletar alguns pontos de vista de como é que deve ser esse formato, como é que tem que ser essa governança. Estamos finalizando agora os trabalhos do grupo e depois a gente vai dar publicidade a esse resultado. Mas, bom, em resumo aqui, o objetivo é, com base nas diretrizes que foram geradas pela regulação, o mercado se organizar para implementar, para trazer os padrões, para trazer o estado da arte, né, da tecnologia, para ser embarcada nesse processo do Open Banking. Tá? Mardil, se você quiser complementar, de uma visão muito geral. Então, ótimo. É só assim, acrescentar. Nós estamos falando de intensificar a digitalização no sistema financeiro, né? E, para isso, o uso intensivo de tecnologia digital. Ora, o que é que isso traz de novidade, assim, sem olhar a tecnologia em si? Mas é a necessidade de adaptabilidade rápida, né? Porque a tecnologia evolui rápido e cada vez mais rápido, então os processos vão mudar rápido e a norma não pode engessar esse tipo de coisa, né? Então, acho que cada vez mais autorregulação e regulação, eu acho que tende a trabalhar junto, exatamente onde vai estar a linha divisória entre um e outro. Esse é o ponto que nós, né, o mundo, né, e o Banco Central do Brasil, estamos testando, né? Nós chegamos nesse ponto agora do Open Banking, como o João falou aí, eu diria que é um exemplo bem profundo, né, de como convive a regulação com a autorregulação, e a autorregulação porque a adaptabilidade vem daí, né? E que é o seguinte, né? É uma autorregulação que eu falo assim, que ela é orientada, assistida e controlada, né? Em que o Banco Central participa, se envolve ex ante, ex inter e ex post, né? Ex ante porque a gente definiu na norma o que eles têm que fazer. E estamos ajudando-os a estruturar a governança para isso. Ex inter porque nós vamos participar junto com eles. E ex post porque a gente tem um poder de aprovação e de veto, né? Então, eu acho que tudo isso é novidade, né? E não é só aqui no Brasil, não é só para o Brasil essa novidade. A gente vê lá discussões até chega um ponto no limite em que a norma, as coisas se misturam tanto que não existe diferença entre autorregulação e regulação. É uma coisa só, né? Mas isso já é um futuro que a gente não sabe onde vai chegar, né? Mas, bom, em termos de autorregulação, eu acho que o João do Open Banking já pontuou aí os principais pontos. Eu acho que pode seguir aí com... Fico feliz em ouvir essas afirmativas de vocês aí. A gente conversa sempre muito. Eu também, o mercado sabe, eu estou lá como regulador, como conselho de regulação também na Associação Brasileira de Fintech e outras associações do segmento. E toda hora eu estou discutindo, é uma coisa que eu sempre levo nas minhas exposições, sempre levo no meu dia a dia, exatamente isso, é convidar todo o mercado a participar de regulação, né? Brinco até que regulação boa é aquela que todo mundo participa, senão você recebe uma pronta que talvez não atenda o seu negócio, né? Não consiga suportar o seu negócio. Então, é muito bom ouvir isso, acho que o mercado precisa ouvir isso sempre, porque para que não fiquem dúvidas, né? Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, a visão mais profunda, a visão técnica, ela é fácil de entender, mas a população em geral, ou seja, a sociedade em geral, e os novos players, muitas vezes, têm alguma dificuldade para entender essa divisão que cada dia fica mais clara dessa participação democrática, republicana aí do Banco Central no processo, mas que depende realmente de uma ação muito forte dos players de mercado para que isso aconteça. Bom, a gente está... Eu acho que essa é uma questão bem colocada, eu também não vou ficar aqui só na pergunta, eu já falei, a gente se dispôs a fazer um bate-papo sobre o tema, mas só para incentivar a gente a andar, quais são os nossos próximos passos aí? Porque a gente tem, eu sei que está na lista para sair aí o Sandbox, né, que é o nosso laboratório, a gente está pensando
o diretor Otávio Damasio, um dia desse, até falou numa exposição qualquer dele sobre isso. E tem novos players, né, de mercado, iniciadores de pagamento, outros. A gente também está aí já quase na implantação do PIX pelo Banco Central, que acho que é uma peça fundamental nesse processo todo também. Então, se o João puder começar e comentar para a gente, João, os próximos passos, o que vai andar daqui para frente, qual que é a ordem de ida? Eu sei que definir o que vai acontecer é complicado, a gente fala depois, mas pelo menos qual é a expectativa que a gente tem de fatos novos aí? Não, vamos lá, Zé. Aí o Mardilson me ajuda aqui também. Mas, bom, em relação ao Open Banking aqui, a gente vai ter uma definição um pouco mais clara da governança, né? Até como resultado desse grupo de trabalho e depois uma manifestação do Banco Central sobre como é que vai ser essa estrutura, de forma um pouco mais definitiva aqui. O próprio Banco Central está se organizando também para essa participação, né, próxima, como a gente comentou aí, dentro dessa governança. Então, vai ter uma estrutura interna nossa montada para isso. Bom, dentro do processo de implementação, você falou bem, alguns estudos estão acontecendo sobre algumas novas atividades, né, e talvez até criação de instituições. A gente está falando aqui dos iniciadores de pagamento, dos agregadores de informação, né? Então essa discussão de talvez trazer mais esses elementos, né, para que componham aí o Open Banking, que entrem no perímetro regulatório para participarem do Open Banking. Além disso, o PIX está surgindo, e o PIX vai ser muito importante numa das etapas que a gente programou da implementação do Open Banking. Quando a gente olhar lá a terceira fase de implementação do Open Banking, a gente está falando do serviço de iniciação de pagamentos e os serviços de oferta de crédito. Então, o PIX vai ser muito importante nessa fase, né? As coisas, os projetos aí se alinham e se confundem até nesse momento. A gente também tem a questão do sandbox regulatório, vai seguir a agenda que foi programada, né, a agenda BC-Hash. Então, em breve teremos aí notícias sobre o sandbox, né, e provavelmente abrindo janelas para que tenhamos aí empresas passando pelo processo de teste, né, junto ao Banco Central. Acho que isso também vai ser muito importante, né, em complemento até ao LIFT que a gente tem, mas vai ser muito importante para a gente já testar os modelos de negócio de forma mais ampla, né? Vai ser um aprendizado grande, é também uma quebra de paradigma aqui para o Banco Central. A gente vai aprender demais com esse novo processo. Então, isso deve vir aí bem nos próximos dias, nos próximos meses, aí, eu acho que curto espaço de tempo. Bom, eu acho que mais ou menos isso. Mardilson, alguma coisa que eu esqueci? Não, João, acho que você pontuou tudo aí, até porque eu diria que já abrimos tantas caixas, né? Agora a gente precisa ver como elas vão se comportar, se consolidar e os ajustes necessários que tiver que fazer, porque isso é natural. Mais uma vez, repetindo, nós estamos num mundo cada vez mais digital e ajustes faz parte, né? Agora, tem que ajustar rápido, né? Essa é a questão no mundo digital. E todas essas ações, essas Open Bank, PIX, escrituração duplicata, recebíveis e outros títulos de crédito, o onboarding digital, tudo isso, né, eles se conversam, né? O equilíbrio disso daí, realmente, esses próximos anos, eu acho que a gente já tem bastante pano para manga aí para ver o que vai acontecer, né? Então, eu acho que o sandbox regulatório vai ser aí um outro passo na linha de se tirar o tapete vermelho da frente do Banco Central, né? Eu acho que, como o LIFT também, eu acho que já tem bastante iniciativa aí
a gente mal consegue pensar em algo a mais, né, João? Tá difícil. Aproveitando o gancho do Mardil, você está totalmente correto, né? A gente que abriu várias frentes, a gente tem que, né, agora olhar com carinho todas as frentes que a gente abriu. Mas, assim, eu considero o Open Bank realmente um marco regulatório, uma mudança da forma de operação e uma mudança também de toda a estrutura de regulação. Tá, Zé? Eu acho que a partir de agora, com todos esses conceitos de digitalização, com todo esse conceito novo do papel central do cliente, né, dentro dos processos, eu acho que a gente vai ter toda uma mudança da estrutura regulatória. Então, todas as regras de relacionamento com o cliente, todas as regras que dizem respeito a esses processos mais operacionais, agora eles vão ser tratados, né, de uma nova forma, né, com base nessa direção que a gente está criando agora do Open Banking, com base nesses conceitos de interoperabilidade, com base nesses conceitos de digitalização. Então, é bem provável que agora toda essa regulação que diz respeito a tudo isso aí, relacionamento com o cliente, a forma de operação, tudo isso vai sendo adaptado, né, a essa nova diretriz. Então, a gente vai ter aí pela frente aí os desafios e muitas alterações, e como o Ardilson falou, a gente vai ter que ser flexível, vai ter que ser rápido e tal, até para conseguir entrar nesse ritmo, né, frenético desse mundo novo, desse mundo que a gente está vendo aí, e até mais intenso com a crise que a gente está passando do Covid, né, a necessidade que tem de se ter esse acesso virtual, de ter esse relacionamento virtual, de ter esse mundo digitalizado, né? E o sistema financeiro não poderia deixar de passar por tudo isso, né? É um serviço muito importante para a sociedade e tem que estar adaptado às necessidades da sociedade. Eu até me lembrei agora um outro capítulo nessa jornada, João e Zé, que está batendo aí na nossa porta e pode precipitar, não se sabe qual a velocidade, é a tokenização da economia, né? Quer seja da própria moeda do Banco Central ou até de tudo esses ativos que nós estamos falando aqui, né? Então, assim, é um capítulo à parte aí que... Bem próprio que você lembrou pelo seguinte: no momento que a gente avançou e que agora é que a gente terminou na postura legal ou do amparo legal a terminar a desmaterialização de papéis, né? Porque, na verdade, tinha muito papel material, ainda a gente tinha muita coisa no mundo material que agora é que vai poder ser escritural. Você vê um primeiro passo para que a gente transforme realmente de verdade todas as pontas de mercado, né? Você parar para pensar, é assim, uma infinidade de processos que terão que ser ajustados a essa nova realidade. Uma coisa que sempre me preocupa, o Banco Central é muito organizado, sempre pesquisa muito. A pergunta, tomara que eu não faça uma pergunta difícil, mas eu também tenho pouca resposta para ela. O que vocês estão imaginando de adesão nisso? Porque num país como o nosso, quer dizer, que a gente tem uma diferença continental, né? Você vê agora na crise, né? A gente não pode esquecer que nós estamos fazendo aqui uma live falando de Open Bank durante a crise do Covid-19, que deixou todo mundo em casa. Hoje mesmo estão cada um na sua residência aqui fazendo esse trabalho. E o que aconteceu? Nós testamos as máquinas, né? Testamos muito as máquinas. Então, olha, eu acho que se a gente não tivesse avançado de 2008 para cá, o que a gente avançou em tecnologia, principalmente nos últimos 5 anos, a gente não teria conseguido conviver com esse momento difícil, né, que ninguém esperava. E o que a gente espera? O que a gente pode esperar? O que vocês acham? Qual é a expectativa do Banco Central? Porque quando você fala no mundo digital, a gente fala, não, bancos digitais. Nós sabemos que a maioria do que está aí ainda são wallets, são começos de estruturas de serviço, né, que muitas vezes se dizem banco, mas ainda não tem essa estrutura toda. Tem uma estrutura formal, nossa estrutura formal do sistema financeiro, com essas dificuldades todas ainda de atendimento, fila, a gente está vendo esses dias ainda aí para distribuir o Vale Covid, como é que você quer que chama, aí tem fila, tem problema. Quer dizer, quando eu penso nisso tudo, desculpa, mas a gente focando no problema de hoje, o que a gente pensa? Porque a gente imagina que realmente já tem uma
uma penetração muito grande nisso tudo que a gente está falando. O que a gente imagina do futuro? O que o Banco Central pensou? Tem algum estudo, alguma coisa que fale qual é o atingimento disso? Tem algum erro de outro país que a gente evitou para que essa coisa ande bem? Bom, Zé, pergunta difícil mesmo e tem várias dimensões de resposta, talvez nenhuma conclusiva, mas eu acho que dá para a gente conversar aqui, né? Vamos fazer um bate-papo aqui. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem um potencial imenso. O Brasil tem um potencial imenso desse processo novo. Primeiro porque a gente tem várias áreas não atendidas, a gente tem ainda a necessidade de inclusão, a gente tem toda uma questão de assimetria de informação que pode ser resolvida, o Open Banking traz isso. A gente tem essa discussão do spread, que é importante para caramba. Então, o potencial do impacto do Open Banking, né, ele é tremendo. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito positivo. É lógico que isso não é do dia para a noite, né, mas eu acho que isso foi acelerado com essa crise que a gente está vivendo agora. Então, as tecnologias foram testadas, as instituições financeiras foram testadas nesse processo, e foi impressionante a resposta que foi dada a tudo isso, né? A adaptação aí não só do sistema financeiro, de toda a sociedade, mas o sistema financeiro foi impressionante também em atender e conseguir criar aí, os processos, digitalizar de forma rápida, né? Atender as pessoas. Então, o objetivo é reduzir a pressão, facilitar o fluxo de informação, o objetivo é facilitar os processos. Isso vai melhorar, além de trazer os entrantes, ele vai melhorar os processos internos das próprias instituições financeiras. Então, os serviços vão ficar mais eficientes, a competição leva a esses serviços mais eficientes, a competição leva a esses entrantes oferecerem serviços bons e aos próprios incumbentes melhorarem os seus serviços para atender seus clientes da melhor forma possível. Isso é um ciclo virtuoso que eu acho que vai agregar muito. Agora, aí você comentou, mas a gente aprendeu alguma coisa, tem alguma coisa que pode atrapalhar e a gente está preocupado para que esse processo seja o melhor possível? Certamente, acho que um dos pontos principais em tudo isso aí é a questão da jornada do cliente, né? Então, a gente conseguir ter um equilíbrio de segurança, né, e uma jornada fluida, um processo em que o cliente consiga entrar confortável, né, confiante que aquilo ali ele vai ter suas informações preservadas, vai ter o seu recurso, a sua poupança preservada, mas que seja um processo muito rápido, com poucos cliques, né, com uma jornada tranquila e que ele consiga ter acesso a todos os tipos de serviço de forma bem tranquila. Então, a gente está muito focado nessa questão da jornada. A implementação, a parte da implementação, a gente vai olhar com toda, né, com lupa, né, de forma próxima, esse aspecto da jornada para conseguir... E chegou uma participante nova aqui. Mas a gente vai olhar com muito carinho essa parte da jornada para conseguir, né, trazer um Open Banking eficiente, para conseguir ter todo o impacto positivo que a gente está vendo que a gente tem potencial para atingir. Mardilson, se quiser complementar. Mardilson. Concordo aí, João. O ponto também nós estamos agora com muito esforço na parte da oferta, né, do Open Bank, e em algum momento vamos ter que olhar o lado da demanda. O lado da demanda não é só o Banco Central, e aí sim, muito mais também eu vejo o mercado, né? O mercado, tanto o mercado do ponto de vista dos ofertantes, quer seja instituição tradicional como das fintechs, dos novatos, e também os negócios, sabe?
esse cenário que estamos vivendo hoje, da pandemia, ela mostrou que muitos negócios, que até aqueles que achavam que estavam digitalizados, ainda precisava muitos ajustes, né? E intensificar o seu modus operandi de ter, sim, um processo digitalizado do seu modelo de negócio. Em todos os segmentos, né? Inclusive de supermercados. Você vê aí, né, como está bombando as questões de entrega. Ninguém quer, as pessoas não querem ir mais ao supermercado, mas tudo isso é um processo cultural, né? Você tem que é uma questão de mudança cultural das pessoas e das empresas, né? E esse cenário, infelizmente, ruim, né? Mas eu acho que é um aprendizado e um legado que ele vai deixar, né? E vai precipitar a demanda por esses serviços digitais. E o Open Banking vem aí, ele estando pronto, lá da oferta estando pronto, aí o céu é o limite, né? Para adesão. E a jornada do cliente, como o João pontuou, é fundamental, né? E aí nós temos uma heterogeneidade de clientes. Você tem aquele cliente que já está esperando na ponta do dedo que esteja funcionando, porque ele já vive isso na navegação dos aplicativos, né? Os nossos filhos já vivem isso, né? Nós, né, não tão velhos, né, Zé? Já vivemos isso. E nós temos aquela população que é mais idosa, que realmente não tem vivido esse lado digital, né? Então, aí é onde ele talvez não saiba o quanto que a coisa pode ser simplificada e remota, né? E aí é um pouco do efeito Apple, né? Você entrega uma coisa que ele nem sabe o que é e nem sabe o que precisava, né? E vai aprender, vai gostar e vai usar. Então, nós temos aí essa heterogeneidade do lado da demanda. Mas eu acho que isso é natural e é questão de tempo. Deixa eu até complementar, eu acho que esse processo é inevitável, como o Mardilson está falando. Essas gerações, é impressionante a forma que se usa a tecnologia e a forma que se espera que sejam apresentados os serviços, né, e produtos. Então, isso é inevitável, né? O que a gente está fazendo é só um pouco tentando organizar esse processo, né, para que ocorra da forma mais segura e melhor possível. Sem dúvida. Eu acho que, repetindo, plagiando muita gente de mercado já, a coisa acho que vai ser a rapidez quando a gente vai olhar no retrovisor, né? Eu acho que, quando se fala em prazo, eu acho que ele é muito mais curto do que a gente imagina. Realmente, até porque a crise antecipou algumas coisas, isso é a verdade, né? A crise antecipou o uso de algumas tecnologias, de alguma coisa, forçou com que as pessoas entrassem, aprendessem. Isso é altamente positivo para o processo novo. Quer dizer, se tem um lado bom nessa crise, talvez seja esse, né? Talvez seja esse da gente usar a tecnologia, usar de forma coerente e aprender a usar. Uma coisa que também, só para a gente ir concluindo aqui, depois a gente pode entrar com alguma opinião final, mas uma coisa que estava até nos temas aí do Open Bank Week, que eu achei muito interessante, era perguntar, ou a gente pensar o que é. Será que a onda Open Bank que a gente está pensando agora, via sistema financeiro, estamos falando Open Bank, vamos ter os outros Open Governo, Open Seguro, Open Saúde, Open... que é de se pensar, porque, na verdade, normalmente o sistema financeiro, quando começa um movimento, por ele ter muita comunicação com tudo, né, ele mexe em outras áreas, ele consegue entrar em outras áreas. Então, o que vocês pensam? Acho que realmente pode ser... Tem havido alguma consulta de outros segmentos aí, no sentido de ou de aderir ou de começar um movimento igual? Bom, vou começar aqui, o Mardilson completa. É um processo natural, Zé. Eu acho que isso é o que vai acontecer. A gente vai estender
e vai migrar aí do Open Banking para o Open Finance, do Open Finance para o Open Data e depois para o Open tudo, né? Eu acho que é um processo natural. Quando a gente até é interessante, a gente conversa lá com um regulador inglês, e eles montaram um projeto muito bem feito, mas com um escopo muito limitado. E até quando eles olharam o nosso projeto, poxa, a gente está buscando algo assim. Eles estão evoluindo desse Open Banking muito limitado deles para algo um pouco mais amplo, então no sentido aí de Open Finance. E a gente já tem um escopo mais amplo, a gente já tem a previsão, né, na nossa quarta fase de incluir alguns outros serviços, e aí entra na questão do seguro, né, entra na questão do investimento e tal, mas eu acho que depois isso ainda vai gerar aí outros caminhos ainda mais amplos, né? Porque no final tudo se comunica, aquilo que você comentou, acabou de comentar, né? O sistema financeiro ele entra na vida das pessoas, porque o sistema financeiro é um meio para se atingir outros desejos, outros projetos, né? Questões que as pessoas têm no dia a dia, na vida real, na economia real. Então, eu acho que vai ser natural essa integração e a gente vai ter um mundo cada vez mais integrado. É essa a tendência. Eu acho que isso acontece. Eu também entendo que vai ser natural. Vai ser tanto pelo lado da oferta como pelo lado da demanda. Isso vai acontecer, né? E como o João falou, o nosso Open Bank ele já tem um pé no Open Finance, né? E estamos conversando e vamos conversar com o SUSEP, CVM, Previc, porque vai ser natural, né? Quando essa estrutura de governança, entendo, estiver trabalhando, os grupos técnicos que estiver com a mão na massa, as fases do Open Bank andando, vai chegar um momento que eu acho que esses outros reguladores vão naturalmente querer se engajar, né? Até porque nós vamos chamá-los. E do lado do governo, eu acho que também é natural, até porque a LGPD, eu acho que ele é um marco para isso, sabe? Ele vem para ajudar a tudo isso acontecer, né? Sem dúvida, concordo com vocês, eu acho que o caminho é esse aí, as coisas vão acabar se conectando. Eu lembro que quando eu comecei a falar, lá no comecinho, quando a gente começou a falar de Open Bank, eu fiz uma apresentação, um seminário qualquer que eu não lembro agora, que eu mostrei um grid, onde eu tinha vários produtos de um lado e consumidores de outro, né? Um banco as service, ou isso tudo funcionando em conexão. E você vê que hoje a gente está falando aqui, mas já tem banco com o site vendendo participando de e-commerce. Então, na verdade, tem uma mistura muito grande. Acho que o mercado vai acabar se acostumando com essa ideia da mistura, né? Bom, mas para concluir, a gente tem alguns minutos aí, eu queria dar um tempo para vocês darem umas considerações finais. Algum recado importante para o mercado, que eu acho que o nosso público vai ser um público muito voltado ao mundo fintech, ao mundo de tecnologia, né? Ao mundo de pagamentos, esse pessoal todo que está colaborando com o processo, trabalhando, os novos empreendedores, os tradicionais também vão estar prestando atenção. E quero saber qual é a grande contribuição que eles podem trazer agora, quais suas considerações finais, João, o que você recomendaria, você, Marilson, de postura do mercado daqui para frente, o que ajuda, o que a gente pode esperar? Bom, obrigado, Zé. Bom, então, para fechar aqui, eu queria só reforçar aqui que eu acho que a gente está falando aí de um marco regulatório importante que vai mudar a forma de operar o sistema financeiro, e a gente está trazendo o fundamento, né? A gente está trazendo a fundação e está proporcionando os bloquinhos para que agora o mercado venha e construa, né, os serviços, construa, traga todo esse benefício para a sociedade. Agora é por conta do mercado, né? Agora vem aí a inovação, agora vem esses, né, os aplicativos e aquilo que vai trazer de fato aí os benefícios para todas as pessoas, né, todos os clientes do sistema financeiro. Então, eu acho que as pessoas têm, né, empresas têm que olhar tanto os incumbentes, os entrantes e tal, aproveitar essa fase
vai ser muito importante. E aí, falando especificamente desse processo agora, né, que a gente vai ter agora no curto prazo de implementação, é que entrem na discussão, que participem da governança, da operacionalização, né, da implementação das tecnologias, das padronizações. Né? É importante que todos participem, vão haver grupos de trabalho, grupos técnicos falando sobre temas técnicos, né? Então todos terão voz nesse processo, mas é muito importante que participem para a gente ter um modelo, para a gente ter uma implementação equilibrada, né? Para a gente ter um operacional equilibrado. Acho que essa é a minha mensagem final aqui e já deixo meu agradecimento aí, se você for finalizar. Passo para o Mardilson aqui. É isso. Eu acho que o sucesso do Open Bank, para mim, uma boa medida do sucesso dele vai ser o seguinte: quando o cidadão, os clientes, tiverem com serviços financeiros e produtos financeiros customizados, simples, integrados, eficientes e efetivos, e que ele, cliente, nem vai saber que por trás tem um Open Bank, que por trás tem a API, sabe? Uma vez eu fiz esse paralelismo. Quando eu entro no hotéis.com, faço a minha reserva, aperto lá no Google, no Maps, para ver a localização do hotel, eu não estou preocupado que ali tem uma API do Google Maps que o hotéis.com contratou e está usando. Né? Eu estou querendo, de uma forma simples, segura, reservar o meu hotel. Então, o que está por trás não me interessa, eu, cliente. Né? Então, esse é o sucesso do Open Bank. O cliente ter um produto adequado, simples, fácil, que ele possa contratar, usar, né, sem saber o que está por trás, em termos de tecnologia. Tá? Agora, para isso, o Open Bank tem que acontecer. E para acontecer, é o recado que o João deixou muito bem aí. Participar da governança, da autorregulação e entender que o Banco Central está representando todos aqueles objetivos que estão na resolução. Né? Então, eu falo isso porque, às vezes, como toda governança, né, ele tem um problema natural. Né? O que essa governança está representando e quem ela está representando. Né? Então, essa governança tem que representar a sociedade. Pô, mas como é que o mercado vai representar a sociedade? Né? É meio paradoxal? Não, será que é? Mas o regulador está lá. Né? Então, tem que ter uma visão mais ampla para não ficar preso a certos preconceitos, né? Ou a certos viés, né? Que esperamos que, em conjunto, a gente consiga encontrar a melhor solução para o Open Bank. Bom, é isso. Eu quero encerrar agradecendo a participação sua, João, do Mardilson, em nome de vocês, através de vocês, agradecer toda a equipe do Banco Central, que realmente está fazendo um trabalho sensacional. Externar publicamente que eu tenho um prazer imenso de estar participando desse momento da vida brasileira, porque eu, como um bancário antigo, participante do mercado já há mais de 40 anos, isso para mim é um prazer imenso estar participando de coisa que eu realmente sei que significa uma mudança. A gente teve mudanças no passado provocadas por situações complicadas, o sistema sempre respondeu muito bem, e agora nós temos um sistema financeiro ampliado, democrático, aberto, onde realmente todos os players têm muita chance, e isso acho que é uma atitude que a gente já teve o prazer de relatar dos vários pontos, dos vários momentos em que o regulador ajudou isso a acontecer. Então, acho que em nome do mercado, que eu sempre representei, eu queria agradecê-los aí a presença, agradecer mais uma vez aos organizadores, tá? E obrigado aí pela disponibilidade de discutir o tema mais uma vez. Boa tarde. Desculpa, Chico. Até logo. Obrigado pelo convite, Zé. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado.
Obrigado, Zé. Um abraço, um abraço, um abraço. Bom dia. Tchau, tchau.